Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Irmãos, eu creio que hoje Deus quer elevar o nível da nossa fé, amém? Você crê nisso, irmão? Creio que hoje nós vamos sair daqui em outro patamar. O Senhor quer nos levar para águas mais profundas, quer nos levar a um novo nível de fé, para que possamos continuar a nossa caminhada com Ele, amém? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 1, diz o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Irmão, o nosso texto base hoje é esse texto aqui de Hebreus capítulo 12, nesses 3 versículos que nós vamos ler, nós vamos trilhar aqui um caminho pela palavra de Deus, baseado nesse ensino e nessa instrução aqui do autor do livro de Hebreus. E o texto começa dizendo o seguinte: portanto, pode voltar para o versículo 1, portanto nós também. O que isso significa, irmãos? Significa que nós precisamos entender o que aconteceu no capítulo 11, para chegar na conclusão do capítulo de número 12. Então vamos ler rapidamente aqui. Eu preciso que você fique atento a esse capítulo 11, porque nós vamos ler só uma vez, mas tudo que nós falarmos aqui no capítulo 12 está baseado no entendimento do capítulo 11, amém? Hebreus 11, versículo de número 4. Diz o seguinte, você sabe, né, é considerado aqui o capítulo da fé, né, dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Esse texto aqui de Hebreus capítulo 11, ele descreve tudo aquilo que os grandes homens de Deus fizeram na sua caminhada. Então vamos lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como Deus, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, presta atenção, irmãos, no versículo 13, todos estes grandes homens de Deus, que creram, que caminharam segundo a direção de Deus, todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isso, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar.
e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordens acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como que por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pareceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia a tempo contar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoite, até cadeias e prisões, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E aí o versículo continua dizendo: portanto, nós também. Ou seja, irmãos, se nós estamos aqui hoje, irmãos, é porque grandes homens de Deus passaram por muitas coisas, irmãos. Quão sofrimento, quanta luta, obedecendo a Deus, caminhando, morando em terra alheia, morando em tenda, sendo perseguido, morto ao fio de espada, sendo jogado em cova de leão, sendo lançado em prisões, cadeias, açoites. Alguns, irmãos, negando a libertação, eles preferiam morrer. Eu quero morrer por causa de Cristo. Eu não quero, eu quero uma ressurreição melhor, eu não quero voltar a viver nessa terra. Quando eu acordar, eu quero estar no céu, eu quero estar com o Senhor. Mas a Bíblia diz que tudo isso que esses grandes homens de Deus passaram, irmãos, eles contudo não viram a promessa, eles enxergaram de longe, eles abraçaram, eles contemplaram. Que promessa é essa, irmão? A vinda de Cristo, a igreja, o povo de Deus salvo, o povo escolhido, o povo remido, a vinda do Messias, o reino de Deus sendo implantado na terra, o cordeiro sendo morto, os nossos pecados de uma vez, irmão, sem precisar de sacrifício de animais, seriam apagados e perdoados de uma vez por todas. E esse é o momento em que nós vivemos, e o autor de Hebreu continua dizendo ao nosso respeito agora: portanto, nós também. O que significa, irmão, portanto? Esse portanto aqui significa a conclusão do capítulo anterior. Depois, meu irmão, de você que está aqui sentado nessa manhã, entender tudo que grandes homens de Deus passaram ao seu respeito, o que é que você deve fazer agora, irmão? Como que vai ser a vida cristã daqui para frente, entendendo e tendo revelação da palavra de Deus, de que tantos homens, os chamados heróis da fé, passaram, né? E aí se passa aqui o contexto da nossa ministração, nesses 3 versículos, e o texto começa dizendo: portanto, nós também,
pois que estávamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Irmãos, presta atenção aqui. O autor de Hebreus está falando, depois dele contar tanto testemunho, irmãos, eu não vou repetir aqui tudo, mas você entendeu o que aconteceu. Mulheres receberam os seus mortos da ressurreição. Você está entendendo? Moisés abriu o mar vermelho. Quantos milagres, quantas coisas extraordinárias, quantos testemunhos de que Deus trabalhou na vida de pessoas. Agora, irmão, eles só puderam falar até aquele momento ali de tudo aquilo que tinha acontecido. Nós estamos aqui mais de 2000 anos depois, irmãos. Se eles tinham tão grande nuvem de testemunha, imagina nós, irmãos. Talvez você pense o seguinte: portanto eu também, depois de ter tido um encontro com Cristo, depois de eu ter sido perdoado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, depois de eu ter sido liberto, depois de eu ver milagre, depois de o Senhor ter restaurado a minha casa, o meu casamento, me dado dignidade, me dado vida, me dado uma família, depois de tanto testemunho na cela, dentro da minha casa, na igreja, 22 anos eu estou servindo o Senhor. Quantos testemunhos eu tenho visto, irmão? Nós estamos rodeados de grande nuvem de testemunha, não somente dos antigos, mas o Senhor é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Então nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, irmão. O que nós vamos fazer? Vendo e entendendo tudo isso que Deus tem feito, né? E eu queria aqui ler pelo menos 7 palavrinhas que esses 3 versículos aqui nos ensina de como se comportar agora, né? Portanto, nós, né? Na verdade são 7 palavras, era 6, mas eu falei 6 é o número do homem, 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, né? Então eu coloquei mais uma ação, mais um verbo aqui dentro desses 3 versículos, que nos mostra o que nós devemos fazer agora. O primeiro verbo é esse: portanto nós também, pois que estávamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, repita comigo, deixemos. Então o primeiro verbo que eu queria falar, que indica uma ação da nossa parte, e você vai ver isso aqui, irmão, vida cristã é uma resposta àquilo que Deus fez, amém? O texto está falando tudo que aqueles grandes homens de Deus fizeram, agora ele está nos mostrando que nós devemos fazer. Portanto nós, que estamos rodeados de tanto poder, tanta glória, tanta unção, tanto milagre, nós que somos o cumprimento da promessa do que aqueles homens passaram, hoje, irmão, o que nós devemos fazer? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o primeiro verbo que eu queria compartilhar aqui dentro desse texto, desses 3 capítulos de Hebreus capítulo 12, é deixar. Pastor, o que significa deixar? Deixar nada mais é do que renunciar. Não existe vida cristã sem renúncia. Sei que os irmãos estão pensando, rapaz, esse negócio vai ser pesado aqui, né? Irmãos, evangelho, nós precisamos viver o evangelho, irmão. Nós precisamos crer na palavra de Deus, viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Hoje tem se relativizado tudo, irmão. Todo mundo hoje quer ser crente, todo mundo vai para o céu, todo mundo ama todo mundo, e o que importa é o coração, e cada um faz o que quer. E irmãos, a Bíblia não deixou de ter o seu valor, ser a palavra de Deus imutável. A única regra de fé para nós é a Bíblia. É a única coisa na terra hoje, irmão, 100% perfeito, que nos direciona, que nos conduz. É a palavra de Deus que nos guia a toda a verdade, que nos leva a Cristo, amém? Que nos apresenta o plano de salvação. São as escrituras sagradas, irmãos. Então ela diz o seguinte: deixe 2 coisas: o embaraço e o pecado. Pecado nós vamos falar um pouquinho sobre ele, mas eu queria tirar mais tempo aqui para falar a respeito do embaraço. O que é o embaraço, Josimar? É aquilo no qual você está querendo caminhar para uma direção, mas parece que tem algo que está te prendendo. Essa palavra no original ela significa isso: peso, carga. Deixe isso, irmão. Larga as coisas que está atrapalhando com que você agora caminhe segundo o objetivo que Deus determinou para a sua vida, irmão. Tem coisas que embaraçam, tem coisas que te atrapalham, tem coisas que não edifica a sua fé, não edifica a sua vida, tem coisa que não te fortalece, tem coisa que não te amadurece, tem coisa que não te faz crescer, tem coisa que não abençoa você. A Bíblia diz: buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado. A palavra de Deus diz: algo puro, bom, santo, justo, agradável, nisso ocupai o vosso pensamento. Então deixe os embaraços, irmãos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo instruindo Timóteo,
fala o seguinte, ó, nenhum soldado, irmão, que foi alistado, ele se embaraça com as coisas da vida civil. Por quê? Porque ele quer agradar aquele que o alistou, aquele que o arregimentou, aquele que o chamou. Então, irmão, essa é uma analogia clara da vida cristã, né? Cadê o Rian? O Rian está aí ou não? Levanta a mão aí. Está ali o nosso soldado Rian. Tinha futebolzinho sábado, ele não pode não, ele tem que servir onde que ele está, ele tem que acordar cedo, ele tem que se preparar, ele tem que se dedicar, porque tem um capitão lá que ordena as coisas, ele tem que obedecer, e ele não fica embaraçado com futebol, com shopping, com filme, porque ele sabe quem chamou ele, e ele sabe que ele tem que obedecer aquilo que ele foi chamado. Então, irmão, nós não podemos nos embaraçar com as coisas, nós temos que obedecer a Deus. Ah, pastor, mas tem tanta coisa, eu sei, irmão, mas se for embaraço, sai. Sabe por quê, irmão? Porque esses embaracinhos, irmão, não se compara com pessoas que foram mortas ao fio da espada, pessoa que foi jogada na cova de leões para que nós pudéssemos estar aqui. Hoje, irmão, você está tendo que abrir mão de pesos, de coisas terrenas, de coisas carnais, de assistir uma série de 30 horas na Netflix, de ter que acordar mais tarde, de ter que chegar atrasado, de não ter compromisso com Deus, de não responder a Deus. Irmãos, presta atenção, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. A história nos mostra a grandeza de Deus salvando pessoas. O Evangelho tem alcançado o mundo, pessoas no mundo inteiro têm se convertido. Deus tem mudado a história de famílias dessa nação, desse planeta Terra nosso, irmãos, através da igreja, através da pregação do Evangelho. Mas as pessoas estão embaraçadas, presas. Pequenas coisas têm sido para elas distrações, atrapalhado o foco e o objetivo e o olhar de onde que elas têm que chegar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é renunciar. Agora, a pergunta que não quer calar: pastor, qual o nível de renúncia? Ah, porque eu quero me formar, pastor, eu tenho direito de estudar. Ah, pastor, eu preciso trabalhar. Claro que você precisa trabalhar, claro que você precisa estudar, claro que você precisa casar, claro que você precisa ter filho. É óbvio, irmão, Deus te colocou para isso, e tudo isso está incluído dentro da palavra de Deus. Agora, tudo isso está dentro do propósito de Deus para a sua vida, meu irmão. O problema é que a pessoa quer sair do propósito para cuidar das coisas, por isso que dá tudo errado. Aqui eu posso falar, às vezes no particular não pode, mas sabe por que dá tudo errado? Porque você não faz o que Deus mandou. A pessoa não faz, ela quer fazer, ela quer o resultado que Deus vai dar para ela, mas ela quer trilhar o caminho dela. Meu irmão, é seguir a Deus, é obedecer a palavra de Deus, é entrar dentro do propósito de Deus e deixa Deus cuidar das coisas. Mas as pessoas não creem, elas creem que é ela que tem que conduzir o caminho delas. Chega lá na frente, o que acontece? Está errado. Por quê? Porque estão se embaraçando com as coisas desse mundo. Em qual o nível, pastor? O que eu tenho que abrir mão pelo meu Senhor, pela salvação que o Senhor trouxe até na minha vida? Eu vou deixar a Bíblia responder, amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 26. Qual o nível da renúncia do cristão? Lucas 14, 26. O Senhor Jesus disse: se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai. Já começa daí. Não, meu pai não. Eu e meu pai, nós temos uma ligação que ninguém tem no mundo. Eu e meu pai, só nós dois que sabe. Meu pai e eu, moço, meu pai, não. Se tem almoço, eu tenho que ir lá no meu pai, eu preciso andar com meu pai. Não fala do meu pai não, meu pai que me criou, ninguém me abandonou, todo mundo, só meu pai quer minha vida. Pois é, irmão, é o primeiro que você tem que largar, é seu pai, que o texto fala. Meu irmão, deixa eu te falar algo para você aqui. Se você não tomar a sua cruz, se você não abandonar tudo, irmão, você não pode ser discípulo de Jesus. Irmãos, estou falando só para discípulo aqui, amém? Estou falando agora para... O que é um discípulo? O discípulo é aquela pessoa que aprende com o mestre, e ela ensina e faz outros discípulos com o ensinamento daquele mestre. Nós temos um rabi, amém? Jesus disse, ó, ninguém chamei de rabi, só tem um mestre, que é Deus. É Ele que nos ensina, nos conduz e nos orienta. Então estou falando aqui para discípulos de Jesus, pessoas que querem aprender, que estão dispostas a levar o ensinamento de Jesus a todas as nações, amém? Então Jesus disse, se alguém vir a mim, primeira coisa, nós estamos falando de alguém que serve a Deus, amém? Renúncia é para quem serve a Cristo. Se não, irmão, você pode fazer o que você quiser da sua vida, continua tocando o seu barco aqui. Nós estamos falando de aquele que foi até Jesus, e não aborrece, e não despreza, e não deixa irado, e não, deixa eu pegar uma palavra aqui, no nosso português aqui, é aborrece mesmo. A pessoa vai ficar aborrecida com você, sabe por quê? Porque você preferiu outra coisa do que ele. Você preferiu orar, irmão, você preferiu sair do pecado, você preferiu constituir sua família. Meu irmão, deixa eu falar algo para você aqui, você acha que meu pai queria que eu casasse?
Ele não queria não, eu aborrecia meu pai. Não queria, né? Vou trabalhar aqui. Irmão, é tanta coisa na nossa família, tantos projetos. Nós temos que servir a Deus, seguir a Deus. Você está entendendo? Nós temos que obedecer a palavra de Deus, não importa quem que é. Você vai aborrecer as pessoas, irmão. As pessoas vão ficar chateadas com você. O que você acha que aconteceu comigo quando eu me converti, irmãos? É todo mundo grilado comigo para tudo quanto é lado. Todo mundo ficou aborrecido, irmão. Mas eu estava servindo a Cristo, amém? O problema é que você quer agradar os seus familiares. Eles vão continuar sendo agradados e indo para o inferno. Sabe por quê? Porque não vai ter nada dentro de você que pode transformar a vida deles. Porque você está abrindo mão da mensagem, da palavra, da vida, do poder, da unção do Espírito de Deus, que tem poder para transformar eles. Você está abrindo mão de exalar o perfume de Cristo. Você está abrindo mão de carregar as feridas de Cristo para que eles possam se converter. Aí você vai querer agradar eles, eles continuam lá do mesmo jeito. Em vez de você se posicionar em fé e deixar que Cristo transforme a sua família, amém? Então, se não vier e não aborrecer a seu pai, não, pai tudo bem, agora mãe não. Mãe é só uma, pastor. Minha mãe, se ela falou, se minha mãe falar, parou. Eu vou, eu volto, eu falo, largo tudo por causa da minha mãe. Pois é, irmão, mas sua mãe não vai levar você para o céu, não. Sua mãe não perdoou os seus pecados, não. Sua mãe não te criou também, não. Você é criatura de Deus. Foi Deus que te formou. Amém, irmãos? Então não importa quem é. O que importa é obedecer a Deus em primeiro lugar, irmão. Você está entendendo? Obedecer a palavra de Deus. Então, o que eu tenho que deixar? O que eu tenho que renunciar? Vamos lá, nós já estamos falando aqui. Pai, mãe, mulher. Né? Mulher é mais difícil um pouco, né? Mas às vezes acontece, irmão, tem que ter renúncia dentro de casa com a esposa, você tem que posicionar, ficar com a palavra de Deus, ouvir a Deus, seguir a Deus, deixa que Deus cuida, deixa que Deus amansa, amém? Filhos, irmãs e irmãos. Irmão, vou falar um negócio para você, eu não sei, mas tem hora que eu acho que eu sou vergonha para os meus irmãos, porque eu sou um pastor, sabia? Nunca nem falei isso aqui, mas você aborrece seus irmãos, você tem vergonha de ter um irmão que é pastor, um irmão que é crente. Você acha que se eu tivesse preocupado com eles, eu tinha chegado, Deus tinha me levado até onde eu tenho caminhado hoje, trilhado, irmão? Se eu tivesse preocupado com eles, não, eu vou na igreja, meu irmão vai achar ruim, o que meu irmão vai falar? Minha irmã vai falar o quê? Meu irmão, eu vou seguir a Deus e obedecer a palavra de Deus. Estou orando para Deus mudar a vida deles, não é para eles, através da incredulidade, mudar a minha não, para me frear as coisas de Deus não. Eu estou aqui para servir a Deus. Então você não aborrece pai, mãe, mulher, filho, irmã, irmão, né? O resto não precisa nem falar, já está os maiorzinhos aqui que você gosta mais, é ou não é? Não precisa nem falar o vizinho, aquele amigo seu enjoado, esses aí você já está falando mãe e pai aqui, meu irmão, precisa aborrecer tudo. E mais, vamos tirar os negócios vamos deixar as coisas de fora de lá do momento. E ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Ah, mas eu estou muito chateado. Você é o primeiro que tem que ficar chateado, irmão. Eu estou muito chateado, isso mesmo, fica chateado. Fica aborrecido, ser crente é assim mesmo. Fica aborrecido, fica chateadinho mesmo. Deixa a sua carne espernear dentro de você aí. Mas no seu espírito você fala, eu vou obedecer a Deus. Mesmo sem vontade, mesmo sem querer. Porque eu vivo a vida no espírito. Eu não vivo o que é que eu acho, o que é que eu penso. Eu vivo aquilo que Deus manda. E é a palavra de Deus, amém? Então você tem que aborrecer sua própria vida, meu irmão. Seus próprios desejos, seus próprios planos, os seus sonhos. Tudo isso, irmão, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Amém? Vamos para o versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tem que tomar a sua cruz, irmão. Tem que negar a si mesmo. Tem que abrir mão dos seus desejos, das suas vontades. Olha o 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, meu irmão, eu fico empolgado demais, irmão, com a palavra de Deus. Jesus Ele nos alegra, irmão, com essa mensagem, né? Não é uma mensagem pesada, presta atenção, nós vamos ver aqui, ó. Jesus está falando o seguinte, ó, vocês têm que largar tudo por amor a mim, amém? Mãe, pai, filho, todo mundo, larga tudo, até você mesmo. Até você não sabe nem para onde você vai, você só sabe se eu falar para você. É isso que Deus está falando, é Ele que vai nos guiar e nos conduzir à verdade, amém? Aí Ele, do nada, entra num assunto aqui, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar, e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000?
De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Amém, irmãos? Jesus falando que aí de repente do nada começa a falar de calculador, de guerra, né? Mas abra no versículo 25 aí para a gente compreender o que Jesus estava querendo falar. Lucas 14, 25. Ora, nós começamos a ler do 26, tá? Eu li o 25 agora para você entender tudo. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, irmão, você já ouviu falar de peneira de futebol? Quem já ouviu falar? Aquela peneira que você pega o jogador e vai vendo qual que é melhor, qual que não é. É isso aqui que Jesus estava fazendo aqui, irmão. Ele olhou e viu aquele tanto de discípulo, rapaz, esse tanto de gente aqui me seguindo, vamos ver quem é meu seguidor mesmo. Vamos começar a peneirar. Aí ele começou a falar aqui, ó, quem aqui ama mais o pai do que a mim? Quem aqui ama mais a mãe, mais o irmão, mais a irmã, mais a sua vida mesmo que a mim? Aí ele falou o seguinte, olha, quem que constrói uma torre para saber se, sem saber se tem um dinheiro para acabar ela? Sabe por quê? Porque se você começar a colocar os alicerces depois no terminal, você vai passar uma vergonha, você vai falar, para que começou sem não tem nenhum dinheiro para acabar? Agora, a pergunta, irmãos, que o Espírito Santo quer nos fazer essa manhã é essa aqui, irmão. Você tem certeza que você quer ir com 10 mil contra 20 mil? É isso que Jesus perguntou aos discípulos lá. Você quer entrar nessa guerra? Ou seja, irmão, você vai ter que abrir mão de tudo. Você vai ter que abrir mão. Você não consegue. Jesus estava falando o seguinte, faz a conta certa. Vocês querem me seguir mesmo? Tem tanta gente que, vocês têm certeza que vocês querem me seguir? O que ele falou é, faz a conta, se realmente vocês querem me seguir. Faz a conta se realmente vocês querem abrir mão da vida de vocês. Faz a conta certinho, se você quer abandonar seu pai, quando você tiver que decidir entre eu e ele. Quando você tiver que decidir entre a sua própria vida e entre a minha vida, faz a conta direitinho. Todo mundo aqui começa a fazer a conta aí. Vocês estão dispostos a ir até onde comigo? Foi isso que Jesus falou, irmãos, que é evangelho, não é eu não. Jesus contou uma parábola para eles, para ficar mais fácil. Eu estou traduzindo a parábola aqui. Você tem certeza que você dá conta de me seguir até o fim? Você tem certeza que você não vai retroceder? Você tem certeza que você não vai olhar para trás? Você tem certeza que você não pensa mais no seu diploma, no seu dinheiro, na sua carreira, no seu status, na sua posição? Você tem certeza que nas suas viagens, a família que você quer ter, o futuro do seu filho, você tem certeza que você não está pensando mais em você do que no meu reino? Para me seguir, faz as contas, você tem que abrir mão de tudo. É isso que Jesus falou, irmãos. Evangelho simples, claro e puro. Mamão com açúcar, pastor. Está aí o evangelho. Quer me seguir? Não foi só aqui não, irmão. Lá em João capítulo 6, a mesma coisa. Jesus começou a falar o seguinte, ó, Moisés não mandou pão do céu não. O pão vivo que desceu do céu foi eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta por mim viverá. E a Bíblia diz que os discípulos falaram o quê? Esse discurso é duro demais. Porque Jesus falou, quem não comer minha carne e beber o meu sangue, não tem parte comigo. Aí os discípulos falaram, rapaz, o negócio está pesado. Aí a Bíblia diz que os discípulos começaram a abandonar Jesus. Mais uma peneirinha que Jesus falou. Mais um, já foi eliminando. Porque a Bíblia diz que uma multidão muito grande estava seguindo ele. Ele falou, ó, você quer ter parte comigo? Tem que comer minha carne e beber meu sangue. Eu sou o pão vivo. Moisés lançou maná, mas eu sou a realidade. Aquilo era a sombra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês têm que se alimentar de mim. E a Bíblia diz que os discípulos começaram a abandonar. Jesus olhou para o deles, mais uma vez falou, faz as contas. Vocês têm certeza que vocês não querem ir atrás deles, não? Olha lá, eles estão me abandonando, né? E aí Pedro teve aquela baita daquela revelação e falou, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, amém? Pedro era um grande sábio, né? Não era Salomão não, mas era um grande sábio, teve uma revelação de Deus ali, irmão. E você precisa ter essa revelação. O que adianta ter o seu pai e sua mãe, ter tudo e não ter você mesmo, não ter sua alma, não ter sua vida, não ter vida de Deus fluindo dentro de você, não ter o seu nome escrito no livro da vida, não responder o seu chamado? O que adianta, irmão? Pedro falou, eu não, quero ir atrás de você, você quer o pão vivo? Amém, irmãos? Então, o primeiro nível, o deixar aqui é deixar o embaraço. E o segundo, pastor, que nós precisamos deixar o pecado. Coloca lá em Hebreus capítulo 12. Vamos ter que ficar lendo esse texto toda hora para a gente ir seguindo a nossa sequência, né? Hebreus 12, 1. Diz o seguinte, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado. Então o embaraço nós já falamos sobre ele. Foi alistado? Foi. Soldado não se embaraça com as coisas da vida civil. Você quer agradar quem? Aquele que te alistou.
Soldado agrada ele mesmo? Não. Ele agrada a esposa? Não. Quem que ele agrada? Aquele que o alistou. Amém? Então, em primeiro lugar, nós temos que deixar o embaraço. E em segundo lugar, nós temos que deixar o pecado. E aqui, irmãos, eu vou falar para vocês como o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito de libertação. Guerra espiritual. Irmãos, pensa numa revelação. Quem quer ser liberto aqui nessa manhã? Todo quanto é tipo de pecado, tudo que tem atrapalhado sua vida, tirado o seu foco, irmão. Está aqui a revelação da palavra de Deus para você ser liberto. Pastor, o que eu devo fazer para ser liberto do pecado? Irmão, forte mistério. Não é brincadeira, tá? Eu vou falar, mas eu espero que vocês entendam. Olha o que o texto diz: deixemos todo o embaraço e o pecado. O que eu tenho que fazer com o pecado? Deixar. Deixemos o pecado. Irmãos, Deus falou muito forte isso aqui comigo no meu coração. Presta atenção, irmãos. O Senhor, Ele desceu dos céus por nós, amém? Ele se fez homem. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E quando Ele morreu na cruz, Ele derrotou, Ele triunfou do inimigo. Ele ainda expôs na cruz toda dívida que era contra nós. Ele nos libertou. Jesus nos libertou de toda condenação. Amém? Ele nos perdoou. Ele nos justificou. Agora eu te pergunto, se Jesus veio e fez tudo isso, você acha que você tem que fazer alguma coisa para ser liberto do seu pecado, irmão? Presta atenção aqui. Acorda o irmão que está do seu lado aí. Presta atenção aqui, irmão. Presta atenção que isso aqui é palavra de Deus, irmãos. Eu comecei a lembrar de quando eu me converti, quando eu tive um encontro com Cristo. Meu irmão, se você teve um encontro com a pessoa de Jesus, irmão, você foi liberto. O que você tem que fazer com o pecado? É deixar o pecado. Você vai deixar o pecado. Hoje você vai deixar o pecado, meu irmão. Pastor, mas eu tinha que fazer um jejum, orar, eu tinha que lutar, eu tinha que batalhar. Não, você vai deixar o pecado. Jesus venceu o pecado por você. Jesus foi tentado em todas as áreas e não pecou, para que você não pudesse pecar, para que você fosse socorrido por Ele. Então você tem que deixar o pecado, irmão. Quando eu me converti, eu me lembro o que eu fiz. Eu deixei o pecado. Eu deixei, irmão, o pecado. Você tem que deixar o pecado. É uma decisão. Tudo aqui, desses verbos nós vamos citar aqui, indicação. Você precisa deixar o pecado. A partir de hoje você não vai mais andar em pecado. Pronto. Está resolvido, meu irmão. Você está achando que você vai fazer alguma coisa maior do que Cristo fez por você na cruz? Você já foi liberto. O Espírito Santo já libertou você. Deus já pegou uma porção dele e derramou sobre você. Ele já te capacitou para você vencer o pecado, meu irmão. O dia que eu me converti, eu só saí e falei: ô Senhor, obrigado. Me lembro que no outro dia eu falei: eu não vou pecar mais. Não, vamos fazer isso aqui. Não, não vou não quero pecado não. Por quê? Porque eu deixei o pecado. Deixa o pecado, irmão. Eu sei que você pensa que o negócio tem que ser... Irmão, Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Ele já fez isso outras vezes e funcionou. Lá no deserto, quando o povo foi picado pela cobra, estava todo mundo morrendo. O Senhor falou para Moisés: Moisés, pega uma serpente de bronze, pega uma haste de metal, pendura essa serpente e levanta ela. Todo aquele que olhar para a serpente não vai morrer. Irmão, para, né, Moisés? Conta outra piada. Nós está aqui todo mundo morrendo. Você pegou uma serpente de bronze, pendurou numa haste e levantou, e agora nós vamos olhar para ela e nós vamos ficar curados? Sim, foi isso que aconteceu. E a Bíblia diz que aquele povo foi curado. E quando Jesus estava falando com Nicodemos, Jesus estava explicando a mesma coisa para Nicodemos. Assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, importa do que o Filho do Homem seja levantado. Por quê? Porque você precisa olhar para a cruz. Porque na cruz a serpente foi crucificada, o veneno, o diabo foi derrotado, e o pecado não tem domínio mais sobre vocês. Então você precisa deixar o pecado, porque Jesus já foi crucificado, o pecado já foi vencido na cruz. Não é você que vai vencer o pecado, você vai deixar o pecado. Aleluia, irmãos. Deixa o pecado, deixa aquilo que te embaraça, deixa o pecado. O pecado não, eu não mexo com isso mais não. Quer saber? A partir de hoje eu tomei uma decisão, não vou andar em pecado mais não, eu sou livre. O Senhor Jesus me libertou na cruz do Calvário. Eu quero andar em santidade, quero andar em novidade de vida, eu quero andar de acordo com a palavra de Deus. Eu vou deixar o pecado.
Amém, irmãos? Pastor, você está exagerando. Efésios capítulo 4, versículo 25. Vai dando corda para mim. Vai lá. Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz o seguinte, né? Imagina o apóstolo Paulo, pastor Rubens, chamando os irmãos da igreja de Éfeso, que acabou de converter. Irmão, vem cá, chama que é mentiroso lá para mim. Vem cá, você, senta aqui. Deixa eu te falar um negócio para você aqui. Deixa de mentir. Faz isso mais não, tá bom? Tá bom. Pronto. Por isso deixai a mentira. Pronto. O apóstolo Paulo discipulando a igreja de Éfeso. Irmão, você vai ter que fazer o seguinte, né? Igual o pastor Jonathan fez com a filha dele. Escreve 100 vezes lá João 8,44. O diabo é o pai da mentira, né? Não fez isso não. Perdão, filha, né? Por isso deixai a mentira e falai a verdade. Irmão, você crê nisso, irmão? Portanto, deixai a mentira e falai a verdade. É assim, irmão, o evangelho. Foi isso que Jesus conquistou por nós. Ele nos libertou. A obra de Cristo foi completa. O sacrifício foi perfeito. Foi suficiente para libertar você. O que você precisa fazer é crer, é olhar para Cristo, irmão. E agora depende de você deixar. Deixa o pecado. Deixa de ser mentiroso. Não, pastor, mas é um trem que é mais forte do que eu, que quando eu vejo eu já menti. Chama falta de vergonha na cara. Se a pessoa largar isso aí, ela para de mentir, sabia? Não tem nada dentro de você, isso é crente. Espírito maligno não entra em quem é crente, não. A não ser que você não é crente, você está endemoniado, nós vamos orar, você vai ser liberto, e aí você vai poder deixar a mentira, amém? Então, por isso, deixando a mentira, fale a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Simples assim, fala para o seu irmão aí, simples assim. Versículo 26. O que eles fizeram? Pegaram o irmão colérico lá da igreja de Éfeso. Aquele irmão é nervosinho demais. Toda hora quer ficar na carne, quer brigar com todo mundo, vem cá. Quando você irá, irmão, você pode até ficar irado, mas não peca não. Dá uma segurada, respira, fica irado por dentro, mas fica de boa. Para que pecar? Né? Irá de não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Qual que é o problema do pecado? É que a pessoa chama o diabo para participar da brincadeira. Não, vem cá, diabo, tá ruim do jeito que está eu sozinho aqui, indo para o buraco. Vai dando lugar, vai dando brecha, vai mentindo, vai ficando irado, e o diabo vai entrando, né? Olha o versículo 28. Tinha um irmãozinho lá na igreja de Éfeso que gostava de pegar umas coisas que não pertenciam a ele. O apóstolo Paulo chamou aquele cara, falava assim, vem cá, né? O que nós vamos fazer? Vamos cortar a mão desse cara, para ele não pecar mais? Vamos colocar ele para jejuar 40 dias? Você vai ler a Bíblia 50 vezes? Não, vem cá, irmãozinho, você que furtava. Não furta mais não. É ruim isso aí. Vamos fazer o seguinte, em vez de você roubar, você vai trabalhar. Você vê que os outros irmãos da igreja tudo acorda cedo, vai lá, consegue. E mais, agora você não vai trabalhar não. Você vai ter também, para poder ajudar quem não tem. Além de roubar e pegar o que não é seu, você vai deixar de ser alguém que rouba e vai passar a ser alguém que abençoa. Olha o que o Senhor faz com nós, amém? Está lá, aquele que furtava, não furte mais. Então para, irmão, não sei se você está aqui, está dentro de algum desses patamares, mas é só deixar, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que o que tenha com repartir, com o que tiver necessidade. Tinha uns irmãozinhos lá na igreja de Éfeso, pastor, que eles gostavam de falar palavrão demais da conta. Paulo estava falando esse falar, xingar, falar palavra torpe. E Paulo chamou ele, falou, vem cá, irmão. Quando você for abrir a sua boca, não deixa sair nada que desagrada o coração de Deus. Não deixa sair uma palavra que você vai entristecer o Espírito de Deus. Uma palavra que não é compatível com a sua natureza. Você nasceu de novo, você tem um Espírito, meu irmãozinho. O apóstolo Paulo estava lá exortando os irmãos. É assim que você é liberto, irmão. Olha lá, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é que Paulo falou para ele? Deixa de falar. Qual foram as orientações aqui para os irmãos largar o pecado? Foi deixa, para, não faz, deixa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa. Além de não sair palavra ruim, quando for sair tem que ser boa, amém? Porque agora, além de ser no maldizer, quando sair da sua boca você vai abençoar, amém? Para promover edificação, para que dê graça, para que as pessoas que te ouvem dê graças a Deus por isso, amém, irmãos? Glória a Deus. Abra lá em João 8,34 para nós passar para o próximo verbo, porque hoje nós estamos
tendo aula de português aqui, amém, irmãos? Primeiro é deixar. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 34, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. O cara cometeu pecado, é escravo do pecado. Aí esse irmão, ele não tem a decisão de deixar não. Agora olha o versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo te libertou, meu irmão, você é alguém verdadeiramente livre. Você pode decidir hoje deixar o pecado, porque você foi verdadeiramente liberto pelo sangue de Jesus. Aleluia, amém, irmãos? Agora para aqueles irmãozinhos que falam assim, ó, eu não consegui resistir, foi mais forte que eu, pastor, mas eu não dou conta, eu tento, eu não dou conta, eu me esforço, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, tem uma vez que eu preguei uma palavra só sobre isso aqui, mas hoje nós vamos reforçar isso aqui, amém? Que o Espírito Santo fortaleça a sua fé, te capacite para vencer o pecado. 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação, senão humana. Não, pastor, mas o negócio foi feio lá em casa. Foi humana. A tentação foi no seu nível. Você não vem com essa conversinha não. Não veio tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Você nunca vai ser tentado no nível do qual você não possa suportar. Então não vem com lero-lero, que não cola com a palavrinha de Deus. Se caiu foi porque decidiu não deixar o pecado, porque a tentação que veio não é mais forte que você, ela é humana, e ela não está acima do seu nível, do qual você não possa suportar. E não só não está acima do nível, como antes, com a tentação, dará também o escape. É desse jeitinho, irmão. Quando vem um B.O. lá em casa, eu falo, mas Deus já proveu o escape. Eu bem tenho que comprar remédio na farmácia, deve ter entrado algum dinheiro na conta, Deus já manda antes. Ah, bateu o carro, tem que ter dinheiro, já vai socorrer. Ah, não sei o que, Deus sempre traz o escape antes, irmão. Deus sempre está um passo à frente do inimigo, amém? Então quando a tentação vier, a resposta de Deus já veio há muito tempo na frente. Você já está capacitado para falar, moça, aqui não, vaza, aqui não, aqui é filha amada, aqui é liberto. Agora eu tenho decisão, eu deixei o pecado, vaza para lá, Satanás. Quantos estão entendendo aqui? Então não veio tentação, dará também o escape. Para que vem escape, irmãos? Para que a possais suportar. Amém, irmãos? Veio tentação? Veio. A tentação é no seu nível? É. Mesmo sendo no seu nível, Deus enviou socorro antes para te capacitar para vencer? Sim. Para quê? Para que você possa suportar essa tentação. Amém? Então não existe historinha não, de que eu não aguentei. Existe ou não existe? Tem uns irmãos querendo falar que existe, mas eles vão ter que ficar com a palavra de Deus, né, irmão? Amém? Fica com a palavra de Deus em nome de Jesus. Então vamos lá, voltando para Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estávamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, a primeira coisa que nós temos que fazer é deixar o embaraço e o pecado tão de perto que nos correia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, entendendo tudo aquilo que Deus fez na vida de tantos grandes homens de Deus, eu tenho que deixar tudo aquilo que me atrapalha, de entrar dentro da minha caminhada e da minha carreira que eu tenho que cumprir para chegar até Cristo. E nisso eu tenho que deixar o embaraço e deixar o pecado, e agora eu tenho que correr. Esse correr aqui, irmão, nada mais é do que um paralelo do que o autor de Hebreus está fazendo com uma maratona. Quando você corre, irmão, você tem um objetivo, sim ou não? Chegar no final dessa maratona e fazer o quê? Ganhar o prêmio. É nisso que aquele camarada que está correndo ali está de olho. A Bíblia fala a respeito disso, que Abraão estava, que aqueles homens que morreram, eles esperavam melhor ressurreição. A Bíblia diz que Abraão habitou em tenda, porque ele estava de olho na cidade, que Deus é arquiteto e o construtor. Você está entendendo que você está correndo, mas você tem que entender aonde você vai chegar, irmão. Nós não estamos correndo à toa, e nem de qualquer jeito. Aliás, é interessante esse paralelo
em relação a cumprir a nossa carreira, porque esse corramos aqui, está falando da nossa carreira. Fala, o segundo verbo é correr. Fala, correr. Amém. Então, correr com paciência. Interessante, né? Calma. Mas como que eu corro com paciência, né? Porque o correr está falando da nossa caminhada. Você já viu aqueles irmãos que convertem e eles querem ganhar o mundo inteiro para Jesus, irmãos? É bênção. Eu louvo a Deus por isso. Mas eles começou a caminhada, tem que frear eles, porque eles ficam desesperados, quer largar tudo, quer vender, não quer trabalhar, quer dormir na igreja, eles ficam desesperados pelas coisas. Calma, irmão, você entrou na caminhada agora. Glória a Deus pelo coração e pela fé desses irmãos, pela dedicação. Mas nós sabemos que não é desse jeito que vence uma maratona, não é desse jeito que corre, porque como que nós corramos? Com paciência. Você já começou a assistir uma maratona, irmão? Está lá o cara que é o top, né? Os Bolts, está lá, né? Correndo a maratona. Ele está lá de boa, e quando começa, você vê uns caras que você nunca viu na vida. Olha lá, os caras estão na frente dele. Olha lá, você viu? E o cara está lá, correndo de boa, tomando aguinha e passa, está lá. Por quê, irmão? Porque nós temos que correr com paciência. O que significa isso? Perseverança. Nós temos que correr preparados, sabendo aonde nós queremos chegar, paciente, entendendo o percurso, irmão, correndo tranquilo, preparado, sabendo a hora de se envolver, de crescer, de romper, servindo a Deus, se entregando a Deus, mas entendendo que está dentro da caminhada, se preparando. Como é que você corre sem se preparar? Você tem que se preparar para correr, irmão. Como é que eu me preparo? Orando, lendo a palavra de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, se relacionando com o Espírito de Deus. Você está preparando para correr essa caminhada, porque você está dentro de uma caminhada, amém? Você precisa correr essa caminhada. Então corramos com paciência, perseverança. Já viu pessoa correndo? Ah, pastor, agora eu cansei. Eu cansei. Calma, irmão, corra com paciência, continua correndo. Existe um destino, existe uma carreira que lhe foi proposta. O texto continua lá na frente falando, olhando, e nós vamos passar para o próximo verbo. Mas é correr sabendo para onde que você está querendo chegar. O que te aguarda, o que te espera. Tem que ser com paciência, irmão. Por quê? Porque às vezes o irmão tira a nossa paciência. Às vezes, as lutas e as perseguições tiram a nossa paciência. Rouba de nós a nossa perseverança. Ela nos desanima, ela nos deixa fraco. Você tem que estar hidratado, irmão. Você tem que estar bebendo o Espírito para caminhar essa caminhada. Você não pode se enfraquecer na fé. Então você tem que ser alguém paciente, irmão. Quando algo tentar desanimar, não pare. Você está dentro da maratona, você precisa chegar até o destino final, amém? Agora, o que é interessante? Que nós estamos correndo com paciência a carreira que nos está proposta. Não é uma carreira que está imposta, é uma carreira que está proposta. Quando você nasceu de novo, o Senhor apresentou e colocou diante de você um caminho para que com paciência você possa trilhar, para que você chegue até o final desse caminho, amém? Porque o próprio texto continua dizendo que Jesus é o autor, porque foi Ele que te colocou nessa caminhada, mas Ele também é o consumador da sua fé. É Ele que vai sustentar a sua fé dentro desse lugar que você está. Então não desista, não desanime, irmãos. Eu me lembro quando eu converti, o primeiro retiro que eu fui, estava lá o pastor Roberto, eu nunca esqueço, ele contando que tinha um Chevette vermelho, né? E aí ele pegou e colocou uma tenda num morro e colocou lá, vem cá todos vocês, que nós vamos orar e vamos ser curados. E no outro dia eu estava doido, vamos comprar uma tenda, vamos ir para o morro, vamos orar com todo mundo na rua, né? Eu estava querendo correr a maratona 200 por hora, e glória a Deus, muitas vezes eu fiz essas coisas que eu queria fazer mesmo, e eu vi Deus operar muitos milagres nessa caminhada mesmo. Mas nós temos que ter paciência, perseverança, irmão, longanimidade, organização, visão, entendimento, revelação, porque senão você para. Quantos você conhece que não entrou na caminhada que parou? Por que eles pararam? Porque não tinham perseverança, não correram com paciência. Calma que eu estou indo, está lá, daqui a pouco os camaradas estão desistindo, cansados, você está indo aonde? Rumo ao alvo, rumo ao objetivo, porque você foi preparado para isso, amém? Você calculou. Paulo falou assim, eu luto, né? Comparando novamente ali com as lutas olímpicas ali, eu luto, mas eu não desfiro os golpes de qualquer maneira, eu não estou lutando como alguém que está dando soco no ar, porque Paulo tinha um objetivo. Você que corre, você tem que entender que tem que ser objetivo, que é chegar no final da sua carreira. O apóstolo Paulo pode falar isso, cumpri a minha carreira, guardei a fé, desde agora já me está guardada a coroa da justiça.
E ele falou, não só para mim, mas para todos aqueles que creem, para todos aqueles que perseverarem, amém? Glória a Deus. Então, o segundo verbo é correr, né? Então, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, como que nós corremos, né? Versículo 2, olhando, amém? Fala para mim, eu estou correndo, eu estou caminhando, mas eu estou de olho nele. Existe um modelo, irmãos, amém? Quando você está cansado, fraco, desanimando, você contempla ele, você olha para ele, irmão, você lembra dos sofrimentos dele, você lembra das promessas dele, você lembra de quem te chamou. Se você correr, irmão, colocando os olhos nos outros irmãos, que está passando, que está indo, que está chegando, meu Deus, eu estou aqui, o outro irmão está ali, eu estou cá, não, tira os olhos das coisas, tira os olhos das pessoas, olhe para ele, irmão. Para terminar essa carreira nossa, é só se olhar para ele, irmão. Por quê? Porque ele é o caminho. Tirou os olhos, você vai perder o foco, você vai querer pegar atalho, irmão. Quantos irmãos querem pegar atalho no meio da caminhada, irmão? Né? E o atalho dá no buraco, igualzinho eles fizeram comigo lá, pastor. O que eles escreveram no chão lá, aquela vez? Eu não lembro mais, eu estava vindo para a praia, mas o Rubim, e tinha um lugar que era, e um cara escreveu no chão assim, ó, que era mais rápido. Falei, vira aqui. Ele, não, é por lá. Eu falei, siga o mestre. Nós ficamos atolados na areia, os caras cobrou para desatolar, e cobrou, esvaziou o pneu, e cobrou para encher o pneu depois. E cobrou, foi uma armadilha em cima da outra. Por quê? Porque eu caí na armadilha que estava escrito no chão. Se eu estivesse olhando, né, para o guia que estava conduzindo nós, não tinha caído nessa armadilha. Mas muitos irmãozinhos falam, não, pastor, eu dou um jeitinho aqui, ó. É muito mais rápido. Aqui, irmão, ainda conta para os outros irmãos. O meu jeito aqui foi mais rápido, mais fácil. Nós não, irmão. Nós vamos percorrer o caminho. Cristo é o caminho. Nós estamos olhando para Ele, porque conforme nós estamos olhando para Ele, nós somos transformados segundo a imagem dEle. E nós começamos correndo de uma maneira, daqui a pouco os corredores já estão olhando para nós já estamos de outra maneira, porque nós estamos sendo transformados como por um espelho na glória do Senhor, amém? Aleluia. Então corra, meu irmão, mas corra olhando, porque Ele é o nosso modelo, amém? Agora, olhar para Cristo não só aponta para que Cristo é o nosso modelo, mas também aponta para a motivação pela qual nós estamos correndo. Presta atenção, irmão. Obra de Deus tem que ser feita, mas tem que ser feita por Ele, por meio dEle e para Ele. Cristo é tudo em todos. Eu estou correndo, mas você está olhando para quem, irmão? Você está preocupado com o resultado? Você está preocupado com o irmão? Você está preocupado com o dinheiro? Você está preocupado com o futuro? Você está preocupado com família? Você está preocupado com fama? Ou você está olhando para Ele? Nós vamos olhar para Ele. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, né? Paulo começa a falar ali a respeito do cumprimento da sua carreira, da motivação das obras. E ele fala, olha, todas as obras vão ser provadas pelo fogo. Todo jeito, meu irmão, a sua corrida, no final, a motivação dela, se você não estiver olhando para Cristo, ela vai ser provada. Agora, se você estiver olhando para Ele, vai ser fogo, vai ser ouro, pratas e pedras preciosas. O que significa isso? Que o fogo vai valorizar aquilo que você fez. Mas se você não está olhando para Cristo, é madeira, palha e feno. O que significa isso? Você correu e chegou até lá, mas na hora de receber o prêmio, irmão, você já viu que as árvores quando queima, fica só um negocinho queimado assim, e não sobra nada na sua mão? O fogo vai provar as suas obras. Então você precisa correr, mas precisa correr com a motivação certa, amém? Você precisa olhar para Ele, você precisa saber que se você está nessa corrida, foi por causa dEle, foi Ele que te salvou, Ele que te colocou, Ele que te capacitou para você correr, e é através dEle que você vai concluir o seu chamado, e essa carreira que está proposta, amém? Então, olhe para Cristo e tenha a motivação correta, não tire os olhos dEle, irmão, não desanime, amém? Aleluia, Cristo é tudo em todos. Agora vamos lá, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou, repita comigo, suportar. Então, porque existia uma alegria que estava proposta a Cristo, a Bíblia diz que Ele suportou a cruz. Irmão, vamos falar a verdade aqui, aquele momento ali para Jesus foi muito difícil, irmãos. Assim como nós sabemos, tem muito momento difícil na vida dos irmãos, sim ou não? Mas você foi chamado para suportar, é o que o texto está falando, deixando, olhando, correndo e suportando. Ninguém está prestando atenção na palavra, irmão? Né? Suportando a cruz.
Irmão, suportando escárnio, suportando humilhação, suportando vergonha, suportando bofetada na cara, suportando humilhação, suportando nudez. Cristo suportou a cruz. Você foi chamado também para suportar, irmão. Suportar o quê, pastor? A vergonha, a humilhação. Você é crente, meu irmão, você tem que suportar, você tem que passar pelo caminho, você tem que andar a segunda milha, meu irmão. Você tem que aceitar isso. O crente já quer ser o super crente que está certo em tudo. Tem coisa que você tem que suportar por causa do evangelho. O texto está falando, citando todos os exemplos dos grandes heróis da fé. Quando chega no ser, você quer mamãozinho com açúcar, você quer, não pastor, mas fulano, mas Beltrano, mas a igreja, mas você não sabe o que eu estou passando. Irmão, eu sei o que tantos grandes homens passou ali em Hebreus capítulo 11. Eu sei o que Cristo suportou, e porque Ele suportou, a Bíblia está nos ensinando. Vocês também suportem, porque Jesus suportou a cruz, amém? Suportou o sofrimento, irmão. Pastor, está pesado, eu não aguento. Suporta, irmão. Aguenta até o fim, irmão. Ah, pastor, mas está difícil. Suporta, irmão. Suporta, porque a glória, meus irmãos, é muito maior. A glória de Deus, a cidade que Ele preparou, meu irmão, as ruas são de ouro e de cristal. Tira os olhos das coisas terrenas e coloca os olhos na Nova Jerusalém, onde Cristo está, irmãos. Amém? A cidade que Ele preparou para nós, onde não vai haver choro, pranto, dor. Mas enquanto você estiver aqui, suporte as humilhações por causa do evangelho, irmão. Suporte, se te humilhar, suporta calado, assim como Cristo fez. Aprenda a suportar a dor. Muitas vezes, meu irmão, é sofrimento. Nós não temos perseguição aqui, ninguém quer matar nós não, mas eles matam a nossa carne, irmão. Eles matam a nossa alma, com perseguição, com palavras, com postagens, com tanta coisa. Quanta coisa o crente não é taxado hoje, humilhado. Quanta dificuldade os jovens não passam nas escolas. Suporta por amor a Cristo, meus irmãos, amém? Suporta, você foi chamado para suportar. Continua dentro da corrida, Ele é contigo, amém? Hebreus, vamos ler agora o versículo 3, nós não lemos ainda, que diz o seguinte, a respeito de suportar, né? Quando você for suportar algo que estiver difícil, irmão, o que você tem que fazer? Eu não coloquei esse verbinho não, mas ele está aí, ó, considerai. Quando você tiver que suportar algo, meu irmão, lembra aquele que suportou tais contradições. Quantas vezes vem contradição contra a sua vida? Não vou nem me pôr aqui, não vou ver o pastor, porque o pastor fez isso, aquilo, não fez nada. Quantas contradições, quantas mentiras, quantas calúnias, quantas inversão de valores. Quantas vezes nós somos atacados, confrontados, não é só porque é pastor não, você que é um líder de célula, você que é um irmão, você é alguém que testemunha, você é alguém que está dentro da caminhada. É inevitável a perseguição, é inevitável, às vezes da sua própria família, às vezes de amigos, às vezes de sistema, às vezes de patrão, às vezes da escola. Mas você foi chamado para suportar. Então quando o negócio estiver difícil dentro da caminhada, você fala, eu não aguento, eu vou chutar o pau da barraca. Você vai considerar, pois, aquele. Você vai olhar para Cristo e falar, Ele sofreu por mim, meu Deus. Ele foi esbofeteado, irmãos, eles batiam na cara dele e falavam assim, você não é profeta? Profetiza, quem de nós aqui está batendo na sua cara agora? Foi essas humilhações que o Senhor Jesus passou. Colocaram nele um manto, né? Escreveram lá, Rei dos Judeus, tentando envergonhar Cristo ali na cruz. Mas Ele suportou a vergonha, para que nós não precisássemos ser envergonhados no lugar dele, amém? Mas quando vier a afronta, irmãos, nós vamos suportar, porque nós sabemos, nós conhecemos o nosso final, nós sabemos aonde nós queremos chegar, e o que está preparado para nós, e não é vergonha, irmão, é muita honra para a glória de Deus, amém? Então considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, contra si mesmo. Se levantaram, não foi contra a igreja, não foi contra a palavra, foi contra ele. E às vezes as pessoas se levantam diretamente contra nós. O que nós temos que fazer? Suportar. Por que eu tenho que lembrar que Cristo passou? Para não enfraqueçais. Pastor, mas agora eu fiquei fraco, eu não aguentei. Então considere atentamente os sofrimentos de Cristo, irmão, para que você não se enfraqueça. Muitas pessoas se enfraquecem na fé, porque elas estão olhando para as circunstâncias, olhando para as pessoas, olhando para os resultados, enquanto ela tinha que deixar as coisas, correr a carreira, olhar para Cristo e suportar os sofrimentos de Cristo, amém? Para que não enfraqueça e não desfaleça os vossos ânimos. Ah, pastor, hoje é que eu estou aqui hoje, não dou conta, tudo dá errado. Irmãos, eu vou falar um negócio para você, eu já vi as coisas dar errado uma atrás da outra para algumas pessoas, eu já vi até com José do Egito, eu já vi na Bíblia também, considere isso atentamente. Você não está estreando essa maratona não, irmão, outras pessoas já passaram junto com você,
Quantos estão entendendo aqui? Eu já vi pessoa que acorda e parece que levanta, quebra o pé, vai no hospital, injeta o remédio errado, e é daí para lá, parece que você vai vendo uma sequência de coisas acontecendo, a pessoa fala, não aguento mais. Suporta mais um pouco, irmão. Considere aquilo que Cristo passou. Continua firme na sua caminhada, continua dentro do propósito, continua olhando para Ele, amém? E suporta, meu irmão. Aleluia, eu não sei você, irmão, mas eu quero correr essa maratona, eu quero suportar, eu quero vencer, eu quero estar com Ele, eu quero chegar até o final, eu quero ouvir da boca dEle, entra, né, para o reino, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, eu quero ouvir da boca dEle, que eu fui achado servo bom e fiel, amém? Aleluia. Agora, não somente suportar as afrontas contra nós, como Cristo sofreu, mas abra lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: suportai-vos, Colossenses 3,13. Então nós não vamos suportar somente as afrontas contra nós, mas nós vamos suportar também uns aos outros. Ah, mas eu não dou conta mais não, porque não sei o que, meu irmão, suporta o irmão, amém? Suporta um ao outro no temor de Cristo, suportando uns aos outros e perdoando, não é só suportar, não é perdoar, perdoa uns aos outros. Se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. Irmão, você reparou que em tudo você tem um exemplo de Cristo? Deus não está cobrando nada de você que Ele já não fez, venceu e te capacitou, e já te enviou o escape para que você faça também, amém? Então seja alguém que suporte como Cristo suportou, seja alguém que perdoa como Cristo perdoou, amém? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, glória a Deus. Então repita para o seu irmão, suporte. Vamos voltar lá para Hebreus capítulo 12. Vamos ler de novo. Então, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Como que ele suportou a cruz? Desprezando a afronta. Fala comigo, desprezar. Sabe, irmão, está aqui um verbo que o crente do século 21 não sabe o que significa. Todo crente hoje confrontado, ele tem resposta na ponta da língua. Ele não consegue ser confrontado, ele não consegue falar assim, eu estou errado, né? Tem até um videozinho que eu gosto, eu mandei esse dia para minha esposa, o cara correndo a maratona, todo mundo, e ele colocando lá, minha esposa me pediu desculpa, né? Nada pessoal, irmão, só uma brincadeira, mas entenda, né? Mas entenda, irmãos, Cristo foi aquele que mais tinha motivo para se defender, irmão. Meu irmão, imagina Jesus sendo condenado, imagina Jesus sendo trocado por Barrabás, irmão. Ah, se eu aceitava um trem desse. Rapaz, você me respeita, 22 anos de crente, pode puxar minha ficha na polícia, Instagram, perfil, Facebook, pode ir lá e perguntar ao pastor da igreja, você me respeita, rapaz, você fala baixo que eu sou autoridade eclesiástica, você me respeita, eu sou autoridade do céu na terra, estou igual o Tiago e João, vou mandar descer fogo do céu e te consumir aqui agora, rapaz. Mas não, a Bíblia diz que o cordeiro foi mudo perante os seus tosqueadores. Tem uma profecia no Antigo Testamento que fala isso a respeito de nós, como está escrito, por amor de ti somos entregues como ovelhas para o matadouro. Nós também, por amor a Cristo, também somos entregues como ovelha para o matadouro. Nós também temos que permanecer mudo e calado muitas vezes, irmão. Mas não, nós queremos ter a bendita da razão, nós queremos estar certo, enquanto nós temos que aprender a desprezar a afronta, irmãos. Você já viu tanta gente gastando tempo com afronta na internet? Irmãos, eu vou falar para vocês aqui, presta atenção aqui. Tem um pastor que eu vou falar um negócio para você, o camarada que eu sou abençoado através da vida dele. Parece que eu estou pensando, já teve várias vezes de eu pensar alguma coisa, eu ver o cara começar a falar que eu falei, o que é isso aqui? O tamanho que esse camarada já foi usado na minha vida assim, poderosamente. E de repente houve uma afronta contra o ministério dele, não diretamente com ele, mas dentro do ministério dele. Me pergunta, que dia que eu ouvi alguma coisa da boca dele respondendo aquela afronta? Irmão, eu mesmo fiquei assim, rapaz, esse cara não vai falar nada, rapaz. Não, esse cara vai falar alguma coisa hoje, mas não tem base, o cara me abençoou, Deus, não deixa não, agora eu não vou querer ouvir esse cara mais. Irmãos, é Ele Deus, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que vai acontecer, mas a gente precisa desprezar a afronta muitas vezes, irmãos. Não estou colocando ninguém como certo, mas eu estou falando o seguinte, hoje todo mundo quer estar certo, todo mundo tem a resposta, ninguém aceita falar isso, você me respeita, e é bate-boca, e é pastor disputando, e é nome de igreja, e é placa de igreja, e é dinheiro, e é música, e é daqui para lá, mas Jesus
desprezou a afronta. O que significa isso? Ele foi afrontado e ficou calado, como ovelha perante os seus tosqueadores. Quando Jesus te mandou tomar a cruz, era isso que ele estava falando. Quem vai morrer, irmão? Você já viu aqueles condenados à morte? Eu sempre fiquei pensando nisso, pastor. Rapaz, por que o cara não tenta escapar? Porque os caras morrem tão fácil na hora que eles vão morrer lá. Alguém já viu alguma execução? Não, perdão, irmão, mas eu tenho que falar. Já, execução, cadeira elétrica, o cara morre, o cara fica lá sentado de boa. Fala, rapaz, eu tentava escapar daquele trem lá. Mas o cara vai morrer porque parece que não tem outra saída. O crente tem que aprender também, ele tem que tomar a sua cruz, irmão. Não tem jeito, não adianta você estrebular na cruz lá não, você tem que morrer. Seus desejos carnais têm que morrer. Tomar a cruz é abrir mão do seu eu carnal. Então não adianta ficar estribuchando, tem que morrer, igual os caras que vai lá, senta, agora vai morrer. Tem que morrer, irmão, tem que abrir mão, você está entendendo? Não adianta, mas eu amo tanto isso aqui, meu Deus, eu vou morrer, Deus, se eu não viver com isso aqui. Está morto, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Então, despreze, irmãos, certas afrontas, despreze, fica tranquilo. Continua correndo sua maratona e olhe para Ele, não perca o foco, amém? Lucas capítulo 3, versículo 8, e eu preciso encerrar, tem mais 3 coisinhas para a gente falar, mas vai dar tempo, Deus é bom. Lucas 23, 8, rapaz, hoje eu vi que eu tinha muito tempo para pregar, falei, nossa, hoje eu vou pregar muita coisa, mas eu não sei o que acontece com o tempo. Vamos lá, é 23, 8, né? E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Herodes é engraçado, né? Ele ia mandar crucificar, matar Jesus, mas vou brincar um pouquinho, vai que ele faz alguns milagrezinhos aqui para mim, né? Olha o versículo 9, interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. O que ele fez? Desprezou as afrontas. Eu estou aqui, é para morrer? Então vamos morrer do jeito que tem, do jeito que meu pai me mandou fazer, amém, irmãos? E vamos voltar para Hebreus capítulo 12, para a gente encerrar. E vou ler novamente. Pastor, por que você está lendo? Meu irmão, tem que ler 50 vezes isso aqui, amém? Portanto, nós também, pois que deixamos rodeados, porque olha aqui, irmãos, portanto, nós também, é você, meu irmão, que está rodeado de tanta coisa que aconteceu, deixe irmão, e corra com paciência a carreira que te está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se. Agora chegou a nossa vez, irmão. Você fez de tudo, você correu, você orou, você jejuou, você desprezou, você suportou, você olhou, e agora você vai se assentar. Aleluia, irmãos, não vou nem pregar, ouve a palavra do pastor Francisco, é assentados e posicionados, assentados e posicionados, né? Então, irmãos, assentar aponta para o descanso, amém? Descanso, mas também aponta para o governo. Agora que você venceu, que você suportou, que você correu, que você olhou, que você desprezou, você descansou, se assentou, agora você vai governar, porque você está assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, irmãos. Você está com Ele agora, você precisa descansar, porque crente precisa entrar no descanso de Deus, irmão. Pastor, vai correndo com paciência, olhando, suportando, desprezando. Ainda assim, meu irmão, você é alguém que, como diz Hebreus capítulo 11, pela fé. Você fez isso tudo porque você crê em Deus e na sua palavra. Não era você, mas você estava sentado descansando, que Ele está cuidando de todas as coisas na sua vida. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo venceu tudo e depois Ele se assentou, Ele descansou à destra de Deus e hoje Ele governa. A Bíblia diz que todo principado, toda potestade, toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra foi posto debaixo dos pés dEle, e nós estamos assentados com Ele. Aleluia, irmão, glória a Deus, amém? Olha lá, faltando 10 segundos. Aleluia. Então vamos ler o versículo 3 para a gente encerrar. Eu queria que você ficasse de pé.
E o tema dessa mensagem, meus irmãos, é resistindo até o sangue. Por quê, pastor? Irmãos, eu vou falar algo para você, mas esse é um versículo que Deus tem falado ao meu coração, irmãos. Nós precisamos resistir, nós precisamos suportar, nós precisamos ser o povo de Deus, estar preparado nessa terra para passar tudo aquilo que tiver que passar, debaixo da graça, do favor e da autoridade do nome dEle, amém? Correndo a caminhada, é perseguição, é irmão, é família, é escassez, é fome, é frio, é nudez, é espada. Nós vamos continuar correndo e perseverando, porque nós vamos continuar perseverando e resistindo, amém? Deixa eu ler um texto que está aqui em Apocalipse capítulo 2, irmãos, e nós vamos orar agora, porque eu disse no começo dessa mensagem que o Senhor ia nos levar a um novo nível de fé, amém? E eu creio nisso, irmãos, essa palavra é poderosa para mudar uma realidade no seu espírito, irmãos. Mas presta atenção o que o Senhor disse ao anjo da igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Quem quer receber um WhatsApp desse aí, um e-mail? Irmão, fique esperto, 10 dias o trem vai pegar, e não vai ser simples não, o negócio vai ser forte, a tribulação, o trem vai ser tão feio que alguns vai ser até presos. Mas o que o Senhor disse para eles? Sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, amém, irmãos? Irmãos, eu quero essa unção, essa capacitação e essa resistência, eu quero ser fiel até a morte, aleluia, não importa se é pastor, se é dinheiro, se é pai, se é mãe, se é mulher, se é filho, se é governo, se é lei, não importa aquilo que vier contra mim, eu vou perseverar caminhando, suportando, desprezando, olhando, assentando, governando e resistindo até a morte, amém, irmãos? Irmãos, resistir até o sangue, porque ele está falando o seguinte: eles vão tentar matar vocês, ainda que eles matem vocês, continue crendo até a morte. Sabe por quê? Porque se vocês crerem, o dia que você chegar lá no céu, a recompensa vai ser dada da minha mão, vocês vão receber uma coroa, a coroa da vida, aleluia, é uma recompensa para nós, irmãos, aleluia. Para encerrar, eu queria ler o versículo 4, eu disse que ia ficar em 6 pontos, para a gente ter 7, né? Eu só li o Hebreus 12 até o 3, vamos ler o versículo de número 4 para a gente encerrar e orar. Hebreus 12, 4. Depois do autor de Hebreus falar tudo isso que nós lemos estudando nesses 3 versículos, ele encerra esse assunto dizendo o seguinte: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Deixa eu te falar o que, irmãos, o pecado nada mais é do que errar o alvo. Deixa eu falar aqui, irmãos, o autor está falando o seguinte: aguenta mais um pouquinho aí, continua correndo, não descanse, não desanime, não pare, não olhe para trás, não olhe para o lado, olhe para mim, olhe para o autor e consumador, o Senhor diz, irmãos, da fé. Sabe por quê? Porque vocês ainda não resistiram até o sangue. Pastor, eu não aguento. Você está vivo? Então resista. Pastor, mas a pressão está muito forte. Resista até o sangue, resista até a morte, irmão, até a morte, porque Deus nos deu a vida eterna. Nem a morte, nem a vida, nem os anos, nem o passado, nem o presente, nem por vir, nem o futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia. Nem a morte, repita comigo, nem a morte, aleluia. Que o Senhor te capacite, meu irmão, para você resistir até o sangue, porque tem irmão que não tem resistido à chuva, tem irmão que não tem resistido às cadeiras desalinhadas, tem irmão que não tem resistido à unha encravada, tem irmão que não tem resistido à dor de cabeça, tem irmão que não tem resistido a não ter dinheiro para cozinhar. Vem a pé, pega carona, ora, dá um jeito, resista, continue, olhe para frente. Meu Deus, irmão, tantas pessoas abandonando a fé, e depois de tão rodeado de tantas testemunhas, tantas nuvens de testemunhas, irmãos, a Bíblia nos exortando a tanta coisa poderosa, a resistir, a desprezar, a afrontar, a sentar, a governar. As pessoas simplesmente, não vou na igreja mais não, não gostei da música, não gostei do prédio, o meu líder, essa igreja não tem isso, e aí vai ver, sai da igreja, cadê? Não está fazendo nada, irmãos. Presta atenção aqui, irmãos, resista,
resista até a morte, irmão. Você já resistiu até o sangue na hora de pecar? Você já esperneou e gritou: eu não vou pecar, eu vou deixar esse pecado de lado. Você já chorou: Senhor, eu vou chorar, eu vou me humilhar, mas eu não vou pecar, eu não vou mudar, eu não vou errar o alvo, Senhor. É até a morte. Aleluia, irmãos. Levante suas mãos agora, vamos orar. Eu creio que o Espírito Santo, mais do que eu agora, vai imprimir essas verdades no seu espírito, amém? Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro pela verdade da tua palavra, Senhor. Senhor, nós temos fome, sim, Senhor, nós queremos comer tua carne e beber teu sangue, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos nos alimentar de ti, nós queremos viver por ti. Sim, Senhor, nós abrimos mão de pai, mãe, filhos, filhas, irmão e irmã, até mesmo da nossa própria vida. Sim, Senhor, nós tomamos a nossa cruz, Senhor. Sim, nós corremos, nós entramos na caminhada, Senhor. Nós estamos participando da tua vida, Senhor. Nos fortaleça, nos capacita, nos dê graça, nos dê unção, nos leva a um novo nível de fé, Senhor. Nos leva a andar no sobrenatural. Tira os nossos olhos das coisas terrenas, Senhor, e coloca os nossos olhos aonde o Senhor está sentado, que é na glória, que é acima de todo principado e todo potestade, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que nessa manhã, como o Senhor já fez na cruz e os meus irmãos já foram libertos, eles possam deixar o pecado, Senhor. Em nome de Jesus, todo vício, toda bebida, todo jogo, prostituição, pornografia, desonra, Senhor, toda pobreza, toda maldade, toda calúnia, toda palavra torpe, toda arma forjada contra nós não prosperará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor Jesus, com muito temor no meu coração que eu ministro essa palavra, Deus, mas o meu coração está aqui, Senhor, assim como o coração dos meus irmãos. Nós queremos resistir até a morte, Senhor. Nós queremos dar a nossa vida por completo, Senhor. Quando o Senhor se entregou na cruz, não houve nada que te impediu, porque a tua palavra diz que o Senhor estava olhando para a alegria, pelo gozo, pelo prazer que o Senhor teria de nos ter de volta. O Senhor olhou para nós, o Senhor me viu perdido, o Senhor me imaginou perdido, e o Senhor falou: eu preciso do Jonathan, eu preciso do Rubinho, eu preciso do Rodrigo, eu preciso do Josimar, eu quero esses irmãos, eu vou dar a vida por eles. O Senhor decidiu com tudo e com todos, Senhor, abrir mão de tudo, sofreu, se envergonhou, se humilhou, se colocou numa posição inferior aos anjos, Senhor, foi humilhado pelos seres humanos, esbofeteado, morreu numa cruz pendurado, se entregou por nós, Senhor. E a minha vida não é diferente, Senhor. Eu estou aqui por completo, Senhor. A tua igreja está aqui por completo, Senhor. Nós dizemos: eis-nos aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Que nada possa nos parar, Senhor. Que nós possamos ser como aqueles heróis da fé, Senhor. Que nem a espada, nem o fogo, nem a boca do leão, nada possa nos parar, Senhor, porque nós estamos em Cristo e é o Senhor que nos capacita. Te louvo pela vida de cada guerreiro e cada irmão que está aqui nessa manhã, cada irmão que ouviu essa palavra, cada irmão que está ouvindo, aonde eles estiverem agora, que a capacitação do alto, o poder do Senhor, a alegria do Senhor por sofrer pelo teu nome toma conta de nós, Senhor. Oh, Senhor, a tua palavra diz que os apóstolos apanharam, Senhor, e eles se alegraram e comemoraram, Senhor, porque eles eram dignos de padecer por causa do teu nome, Jesus. Oh, Senhor, oh, Jesus, nos coloca nesse nível, Senhor, de entender que toda afronta que vier, seja de quem for, Senhor, que nós possamos suportar, desprezar, porque nós estamos olhando para o Senhor, não para a nossa reputação, não para os nossos seguidores, não para a nossa família, não para a nossa casa. Nós estamos olhando para o reino, nós estamos olhando para a tua glória, para a tua vinda, Senhor, para a tua igreja. Nos capacita, Senhor, nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Senhor, aqueles irmãos que estão no nível raso de fé, Senhor, aqueles irmãos que só estão atrás de bênçãos, só atrás das tuas mãos, Senhor. Leva eles para um lugar mais profundo de intimidade e revelação na tua palavra, Senhor. Não nos deixe viver o evangelho da internet, Senhor. Nós queremos viver o evangelho da palavra, o evangelho vivo, Senhor. Sim, aquilo que o Senhor determinou para nós, nós queremos cumprir, nós queremos correr essa carreira, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na terra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir forte o nome do Senhor Jesus? Aleluia.